Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem, galera, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sistema estomatognático. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre esse sistema, né? Porque esse vídeo aqui é uma continuação de um vídeo que eu já gravei sobre esse sistema, né? Sobre os componentes do sistema, as reações desse sistema. Então vou deixar um cardzinho aqui em cima. Se você não viu essa primeira aula, é legal que você veja para que então você volte e você continue comigo aqui. Tá certo? Então, nessa aula, nesse vídeo, nós vamos falar agora sobre o desenvolvimento do sistema estomatognático e principalmente os diferentes desfechos desse sistema dependendo das condições, que no vídeo de hoje nós vamos falar das condições de parto, né? Os dois tipos de parto mais comum que nós temos aí, que é o parto normal e o parto do tipo cesariana, tá certo? Então, se você é mulher, você pretende ter um filho, você já está em gestação, ou se você também é um profissional, uma profissional da área da saúde e lida com mulheres nessas condições, fica nesse vídeo comigo aqui até o final que a gente vai falar de muita coisa importante para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos embora, nós vamos falar sobre desenvolvimento do sistema estomatognático. Então, galera, o desenvolvimento desse sistema, ele começa na mesma etapa que começa o desenvolvimento de todos os sistemas do organismo humano. Isso é, dentro do útero da mãe, tá bom? Já lá em período uterino, no momento em que aquele zigoto sai da trompa do útero e vai para a cavidade principal desse órgão e ele começa a se multiplicar, né? Primeiro é um organismo unicelular, então ele começa a criar várias células para dar origem, que irão dar origem a todos os órgãos, a todos os tecidos desse corpo. E esse, na minha opinião, é o momento do desenvolvimento mais importante de todos, tá, pessoal? Principalmente as primeiras semanas de gestação, até a quarta, quinta semana, porque aquelas células elas estão se multiplicando em uma velocidade incrível e elas estão ali criando orientações de tipologia celular, ou seja, elas estão se diferenciando para formar órgãos específicos que, claro, terão específicas funções dentro do nosso corpo. Então, cérebro, trato digestório, trato respiratório, sistema cardíaco, essas células recebem alguns estímulos, tá bom? Os estímulos ali fenotípicos, né? É a forma certa de falar isso. E fenótipo, galera, quer dizer o seguinte, que aquelas células estão recebendo, já receberam, na verdade, as influências do gene do pai, do gene da mãe e também as influências do meio externo, tá bom, pessoal? Então, aquele embrião, aquele feto dentro do útero da mãe, ele recebe esses estímulos, ele escuta os barulhos que estão naquele ambiente onde a mãe está, né, no trabalho, fazendo atividades físicas dentro de casa, tá? Ele sofre, não vou usar sofre não porque parece que é algo ruim necessariamente, né? Mas ele recebe influência das emoções da mãe também, a gente já sabe disso. A gente não tem certeza se o feto ele sente aquele medo que a mãe sente, ou se ele fica animado igual a mãe fica animada, mas a gente sabe que as emoções da mãe podem influenciar o feto. O cérebro dele ainda não é capaz de processar emoções tão complexas. Então, não é certo que ele sente medo, ele sente estresse, sente felicidade, ânimo, nojo. Não é certo. Mas, com certeza, a mãe processando essas emoções, ela gera influências, gera estímulos que vão, sim, influenciar o desenvolvimento daquele grupamento de células que está dentro do útero dela, que a gente vai chamar mais tarde de bebê, de lactente, de criança e etc. Compreenderam isso, pessoal? Então esse é o momento inicial do desenvolvimento do sistema estomatognático. Esses estímulos intrauterinos. Mas os estímulos que o bebê recebe depois do nascimento, pessoal, também são muito importantes para o desenvolvimento do sistema estomatognático. Lembrando que falando de estomatognático, eu estou falando principalmente o quê? De boca e do osso mandibular, né? É da face que a gente está falando principalmente. E galera,
Se eu estou falando de sistema estomatognático e eu estou falando de desenvolvimento agora pós-nascimento, é de uma coisa apenas que eu estou falando, tá? Ou principalmente de uma coisa apenas que eu estou falando. Amamentação, pessoal. A amamentação é um estímulo pós-nascimento, né, que o bebê, né, o lactente, ele vai desenvolver, vai receber e que é muito, pessoal, muito importante para o sistema estomatognático. E é importante por alguns motivos que eu quero contar para vocês. Então vamos colocar aqui, ó. É uma pergunta. Por que a amamentação é importante? É a pergunta que a gente vai responder aqui agora. Então lembrando que o foco aqui do desenvolvimento pós-nascimento, galera, é o ato amamentar. Beleza, pessoal? Então por isso que eu grifei aquilo ali. Então vamos lá, pessoal, os motivos. É claro, o primeiro motivo e o mais óbvio, nutrição. Com certeza é através da amamentação que aquele bebê vai conseguir todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver. Esse é o motivo óbvio. O outro motivo, pessoal, é o desenvolvimento que eu vou chamar de osteomuscular. Que eu estou falando principalmente do desenvolvimento da mandíbula, da maxila e dos músculos envolvidos com esses ossos, principalmente. Tá, pessoal? E terceiro, galera, respiração, tá? Ou o ato respiratório correto. Vou colocar aqui respiração adequada. Então, o legal da gente entender aqui, pessoal, é que o bebê amamentar, o bebê durante a amamentação, ele veda os lábios, beleza? E a única via possível para que ele desenvolva essa atividade, ou seja, para que ele fique mamando, é o nariz para que ele respire. A única via possível de respiração e são as fossas nasais, pessoal. E é correto que isso aconteça, é muito bom que aconteça, porque o lugar por onde nós devemos respirar mesmo são as fossas nasais, é o nariz, galera. Então a amamentação possibilita, além da nutrição e do desenvolvimento osteomuscular, né? Então a gente sabe que a sucção seguido da deglutição cria esse correto desenvolvimento osteomuscular. Então, além dessas coisas, a gente tem também um estímulo muito positivo para o correto ato respiratório ou para a respiração adequada da forma como ela deve ser, que é respiração nasal. Tá? Galera, e amamentação, eu estou falando de amamentação no peito, tá? Eu estou falando de mamar no peito. É importante que seja assim. Isso porque a dinâmica amamentar no peito, ela é diferente da dinâmica amamentar na mamadeira, por exemplo, né? Usando aquela garrafinha lá com o bico e todo o resto. Então você pode falar, olha, meu filho ele não mamou no meu peito, mas desde cedo, assim que possível, eu dei para ele a mamadeira. Então não é disso que eu estou falando. É muito importante que ele mame no seio materno, tá? E eu não vou me aprofundar muito nisso, mas o ponto-chave aí tem a ver com a língua e a posição da língua do bebê quando ele amamenta no seio. Tá? Então o bebê, quando ele está amamentando no seio, ele coloca a língua principalmente no palato duro, que é onde ela tem que ficar naturalmente. Então ele só desloca essa língua do palato duro para o palato mole, né, em direção à garganta, para desenvolver o ato de deglutição, que é outro exercício, né, que envolve músculos, principalmente o músculo da língua, que favorece o desenvolvimento dos ossos da face. Então isso acontece quando ele está mamando no seio. Agora, quando ele está mamando na mamadeira, ele usa a língua principalmente para tapar aquele buraco que fica na ponta da mamadeira, para o fluxo ser interrompido, porque senão ele afoga. Então ele não coloca a língua onde ele deveria colocar, ele também não deglute da forma como ele deveria deglutir, tá, pessoal? É mais ou menos isso o que acontece. Então por isso que quando eu estou falando de amamentação, eu estou falando de amamentação no peito, mamar no peito, muito importante. Daqui para frente agora, galera, a gente vai criar um quadro, tá? Falando dos tipos de parto, como eu falei com vocês. Tá? Galera, vocês sabem por que o parto cesárea ou cesariano se chama assim? Tem esse nome? Eu li na internet que parece que alguns historiadores dizem que o Júlio César, foi um imperador romano, né, se eu não me engano, ele teve uma complicação no momento do seu nascimento. Então a mãe dele morreu
enquanto estava dando à luz, e a única forma de tirar aquele bebê de dentro da mãe foi fazendo uma incisão ali no baixo ventre e tirando a criança lá de dentro do útero. Então assim nasceu ou foi dado o nome para esse tipo de parto, parto cesariano por causa do Júlio César. Tá? Curiosidade apenas. Então vamos falar disso aqui, galera. Vitor, então eu já entendi que é importante o meu bebê amamentar, já entendi isso, mas e daí? Para que caminho isso me leva? Então, pessoal, dependendo do tipo de parto que aquela mãe escolhe ter, a gente vai ter um desfecho, ou provavelmente nós teremos um desfecho específico no desenvolvimento do sistema estomatognático. Beleza? Então, por isso que é importante as mamães terem consciência disso, para que elas consigam até discutir com seus profissionais, seu obstetra, seu fisioterapeuta, seu dentista, né, sobre essas coisas. Ela pode, né, às vezes ela tem um dentista que vai acompanhar seu futuro filho, ou já acompanha seu filho, enfim. E também os profissionais de saúde saberem disso para ajudar os seus pacientes na escolha. Então, tem uma lista aqui, vamos começar dizendo que o parto ele começa com o rompimento da bolsa amniótica. Vamos lá. A mãe está naquela situação, já está lá no 8º, 9º mês de gravidez, então chega um momento que a bolsa estoura. E o fato que segue depois disso é um envio de uma sinalização para os centros superiores de tudo isso que está acontecendo e está prestes a acontecer. Então o cérebro interpreta esse sinal que ele recebeu e ele manda uma resposta, né, que a gente vai colocar aqui como resposta cerebral. E essa resposta, galera, ela é principalmente para duas coisas, né? Ou dois tipos de resposta. A primeira é uma resposta hormonal, de liberação de hormônios, e a segunda é uma resposta de ativação muscular ou contração muscular. Vou colocar aqui, resposta muscular. Então veja, quando o cérebro recebe esse estímulo, ele entende que aquela criança que está dentro da mãe é agora um corpo estranho. Então ele precisa criar respostas que mandem embora aquele corpo estranho, né? Que eliminem aquela criança. E o que ele faz é justamente isso aqui, pessoal. Ele libera hormônios. Entre esses hormônios está a ocitocina, que ela passa a estar em um nível muito grande na corrente sanguínea e ela cria um tipo de comportamento que é muito estranho para a mãe, tá? Principalmente ali na musculatura pélvica e também na contração daquele órgão que é o útero, né? Que abriga a criança. Então, esse hormônio, junto com a ativação natural de todos aqueles músculos ali que estão envolvidos naquela região da pelve, eles começam a trabalhar no sentido de expulsar aquela criança. Então, aquela criança ela começa a ser comprimida, tá certo, pessoal? Depois disso, a gente já tem o início da dilatação pélvica preparatória para o parto. Tá? Então, a gente começa a dilatar ali aquele orifício por onde a criança vai sair. E junto com isso, a gente tem a limpeza da criança, galera. Então, toda essa contração que acontece por causa da sinalização hormonal e da ativação muscular limpa a criança. Principalmente, limpa a pele dela, mas limpa principalmente vias respiratórias, tá, pessoal? Brônquios, traqueia e as vias superiores. Então, essas cavidades, elas ficam preenchidas por líquido quando o bebê ele está dentro da bolsa amniótica. E para que ele consiga respirar sozinho, ele precisa que esses tubos eles estejam o quê? Desobstruídos, não é verdade? Então depois disso aqui a gente tem o início da dilatação, seguido da limpeza da criança, que essa é uma parte muito, muito importante, pessoal. E esse fato, galera, cria aqui, ó, cria ou possibilita o quê? O ato respiratório independente. Parto normal, esses aqui são os principais tópicos ou processos de acontecimentos direcionados ao desenvolvimento do sistema estomatognático, tá? Então, logo depois que o bebê nasce, então a gente corta o cordão umbilical, é muito importante que ele seja colocado no peito da mãe, para que ele tenha aquele primeiro contato, que é o momento mais maravilhoso, talvez, da vida dessa criança, né? E que até possivelmente vai impactar momentos futuros da vida daquele adulto, né? Que será um adulto posteriormente. Mas, galera, esse contato é muito importante, falando de sistema estomatognático, porque assim que isso tudo acontecer e ele for colocado aqui, ele vai mamar, como eu disse para vocês. Então, todas aquelas etapas que a gente já falou aqui
vão acontecer, né? Então, principalmente as que merecem destaque: vedamento labial, deglutição e respiração nasal. Então, a partir desses acontecimentos, esses 3 elementos, todas elas serão possíveis de acontecer, e isso vai ser muito importante, não só para o desenvolvimento do sistema estomatognático, mas para o organismo do seu bebê, da criança como um todo. Galera, e o parto cesárea? Qual que é a diferença de um para o outro? Então vamos falar dele. O parto cesárea ele começa com o rompimento também da bolsa. Depois desse rompimento aqui, galera, a gente vai ter todas aquelas respostas que a gente já falou do trabalho de parto. O envio de um estímulo para os centros superiores, a interpretação desse estímulo, o envio de uma resposta do cérebro que vai liberar hormônios, vai ativar a contração muscular. A mãe vai sofrer todas essas coisas muito provavelmente, muito provavelmente. Só que depois que isso aqui, que tem um rompimento e ela inicia essas respostas fisiológicas de trabalho de parto, o que acontece é a sedação dessa mãe, ela é sedada. Depois da sedação, a gente tem o quê? A incisão, o corte, né? A incisão do baixo ventre, bem baixo. Não vou completar não, ali dá para entender. E depois a gente tem a retirada da criança. E é aqui que está o ponto, galera. A criança ela é retirada como? Suja, entre aspas, tá, pessoal? Porque eu coloquei a palavra limpeza aqui do outro lado para fazer sentido. Ali eu escrevi suja. Então a criança ela não sofre toda essa reação aqui do trabalho de parto. As contrações musculares que devem limpar a criança e desobstruir as vias respiratórias. Então a criança no momento que ela é retirada, né, no momento que isso aqui, esse processo aqui, tá, galera? Essa resposta cerebral, ela dura o quê? De minutos a horas, né? Depende de mãe para mãe. Vamos colocar aqui algumas horas. Então, olha para você ver que a gente, os médicos, né? Ou a medicina, né? Que evoluiu, eles interrompem um processo que é mais ou menos longo, né? Pode ser o quê? Uns 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, tem algumas coisas que seriam feitas naturalmente e que são interrompidas aqui. E essas coisas, falando de sistema estomatognático, olhando para ele, é importante para o desenvolvimento do trato respiratório, né? Porque a criança ela sai suja, mas por sair suja ela precisa o quê? Ser limpada. Então depois disso, depois que ela é retirada, a gente tem a aspiração das vias. Então os profissionais que estão ali atuando naquele parto, eles usam uma sonda para limpar, para fazer aquilo que o corpo da mãe faria naturalmente, apenas apertando, espremendo, comprimindo aquela criança. Então vamos lá, galera. Um bebê, um recém-nascido, é o ser humano mais frágil que pode existir nesse planeta. O ser humano mais frágil, é um recém-nascido. Ele é tão frágil, galera, que algumas estruturas que foram feitas para serem extremamente duras nele, como por exemplo ossos, nesse recém-nascido não são osso não, pessoal, não são ossos, são cartilagens. É um tipo de elemento, um tipo de estrutura que é muito menos rígida do que deveria ser. Para você entender a fragilidade de um recém-nascido. Então veja, se o osso, que é a estrutura mais dura daquele corpo, no recém-nascido é mole, o que dirá a mucose, pessoal? O que dirá de um tecido mucoso, que ainda nos adultos já é extremamente fino e frágil? No recém-nascido, galera, a mucosa dele é muito frágil. É muito fácil de você machucar, de ferir e até de perfurar a mucosa, porque ela nada mais é do que uma película ali de tecido conjuntivo no recém-nascido. Então vocês podem falar, ora, mas a sonda usada por esses profissionais aqui, ela é muito pequena, é muito fina. Eles têm muito cuidado no momento da aspiração. Eu entendo e eu concordo. Realmente isso tudo é verdade. A sonda é fina, é muito molinha e eles têm cuidado. Mas eu só quero dizer que é muito improvável que ainda com a sonda do jeito que é e com o cuidado que esses profissionais têm,
é muito improvável que o recém-nascido não sofra, ou melhor, é muito improvável, é muito improvável que ele não sofra com essa aspiração. Ou seja, é muito provável que ele sofra com esse momento, que ele sofra nesse momento, que ele vai sentir alguma coisa. Então, esse momento da aspiração aqui, algumas coisas. A primeira coisa, ele costuma ser insuficiente e ele costuma ser também, galera, agressivo ou lesivo. Por que insuficiente? Porque às vezes eles não conseguem aspirar todo o líquido dessas cavidades e esse líquido ou pode ir para os pulmões ou para o intestino, né, desse bebê. E se for para o intestino, se for para o intestino não, para o estômago desse bebê, tudo bem, menos pior. Aquilo vai ser digerido, vai ser mandado embora. Mas vai ser um problema grande se for para os pulmões, né? A gente pode falar de pneumonia, de uma série de complicações. E agressivo, galera, porque a mucosa ela fica irritada. A chance é muito grande dela ficar irritada, como a gente falou. E depois dessa aspiração, ela vai ficar o quê? Inflamada, galera. A mucosa fica inflamada e ela cria aquelas respostas inflamatórias naturais que a gente conhece. Entre elas, o edema. Então, as cavidades nasais, elas ficam inchadas, elas ficam irritadas. E isso, adivinha, pessoal? Dificulta o ato respiratório independente. Então, essa inflamação aqui do trato respiratório, que muito frequentemente é o desfecho comum de um parto do tipo cesárea, dificulta a respiração desse menino. E agora tentem pensar comigo, o que vai acontecer com ele quando ele for colocado lá no colo da mãe, que é o que sempre acontece, né? Corta o cordão umbilical, bota ele lá no colo da mãe para ele dar a primeira mamada. O que vai acontecer com ele, pessoal? Ele vai ter dificuldade de manter a boca ali no peito, né, galera? Porque ele vai precisar respirar porque as fossas nasais não estão conseguindo vincular o ar que ele precisa. Então ele vai ter dificuldade de mamar, ainda que mama, ele vai ter que ficar tirando a boca para respirar pela boca. Então o vedamento labial não acontece. A respiração nasal não acontece, totalmente comprometida, e a gente vai ter um problema do desenvolvimento, um problema de desenvolvimento desse sistema aqui que nós estamos falando. Então as mães, elas precisam receber a correta orientação, pessoal, para que elas consigam, pelo menos, se elas decidirem, se elas quiserem, fazer um parto normal. Porque muitas vezes elas não fazem esse parto aqui porque elas não conseguiram, o corpo dela não foi capaz de expulsar a criança. Então, o que tem que ser feito é isso aqui. A própria história do termo cesárea nos ensina isso, né? A cesariana parece, segundo alguns historiadores, ela existiu e nasceu por causa disso, por causa de uma complicação na gravidez, que a gente sabe que realmente tem alguma utilidade, né, pessoal? Então, a gente não pôde fazer desse tipo e foi feito o parto do tipo cesárea. Então, essa deveria ser, né, ou poderia ser a opção, a forma como as coisas aconteceriam, né? Sendo a primeira opção essa daqui e a segunda essa. Mas para que as mulheres tenham a opção de fazer um parto normal, elas precisam ser bem orientadas, como eu falei. Então elas precisam receber as corretas orientações. Alguns autores falam de respiração, então elas já têm que ser acostumadas a respirar pelo nariz. Então a pessoa que tem hábito de respirar pela boca, isso não é bom para uma gestante, então respirar pelo nariz. Elas precisam receber a correta orientação de um nutricionista ou de um nutrólogo a respeito do que comer para que o seu corpo ele consiga, tá, recrutar tudo aquilo que for preciso para que nesse momento de parto normal o bebê consiga ser mandado para fora. E com certeza, não menos importante, a terceira coisa é exercícios físicos, tá, galera? Então, respiração, nutrologia ou nutrição, e aqui agora atividades físicas ou exercícios físicos específicos para trabalho de parto. E aí agora a gente está falando de fisioterapeuta, de um obstetra, né, um médico aí que consiga te dar as corretas orientações. Então a gente consegue trabalhar para esse fim de parto normal os músculos do assoalho pélvico, músculos relacionados ao útero, né, que vão conseguir então dilatar, né, ou mudar a sua amplitude, o seu tamanho no momento do parto, e também as articulações envolvidas, as articulações da pelve, vão conseguir desenvolver a amplitude de movimento necessária para que o bebê seja mandado embora.
Tá certo, pessoal? Então elas precisam receber essas orientações. Muitas vezes elas não são orientadas e por causa disso elas têm que optar por isso aqui. E agora, pessoal, as mães que resolvem e preferem o parto cesárea, não tem problema. Mas elas precisam também ter alguns cuidados, tá? Principalmente o primeiro cuidado com elas mesmas, tá? Cuidado pós-operatório, para que não fiquem aderências cicatriciais, para que elas não tenham problemas uterinos que podem cursar com problemas sistêmicos, tá? Falando de hormônios, liberação de hormônios, que podem até também culminar em problemas de lactação, né? E na liberação do leite ali para aquele bebê. Também elas precisam se preocupar com o seu bebê, principalmente no momento da limpeza, tá, pessoal? No momento da limpeza. Para terminar, vocês podem se perguntar assim, ora, Vitor, mas eu entendo que acontece a inflamação do trato respiratório por causa da aspiração, mas essa inflamação, naturalmente, ela não dura para sempre. Um momento ela vai passar e aquele bebê vai poder, então, mamar da forma adequada, né? Com um bom funcionamento do trato respiratório. Muito bem, mas acontece que quanto mais cedo o bebê ele for estimulado a se comportar da maneira certa, quanto mais cedo o sistema estomatognático ele receber os estímulos para que ele funcione da maneira certa, melhor será para aquele indivíduo, melhor será para o desenvolvimento desse sistema. Então você precisa entender que o recém-nascido, o cérebro dele está assim num pico de desenvolvimento que é absurdo, é o momento que ele está mais aprendendo. Então se nos primeiros dias, nas primeiras semanas, talvez nos primeiros meses ele não conseguir mamar da forma adequada por causa dessa inflamação, se ele precisar respirar pela boca, você pode acreditar que a informação ela vai ficar integrada ali naquele sistema nervoso. Ele vai aprender que aquilo é o correto a fazer, porque foi o que ele precisou fazer no primeiro momento. Então, se você ficou muito interessado, se você gostou de tudo que a gente falou aqui, primeira coisa, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, tá? Isso me ajuda muito, não te custa nada e você só me estimula a criar mais e mais conteúdos como esse. Compartilhe com alguém que você pensa que pode se interessar por essa informação. E como eu disse, se você é uma mulher que você está pretendendo engravidar, você já está grávida, se você é um profissional da saúde que quer ter mais informação sobre isso aqui, quer ter informações mais completas a respeito desse papo que a gente bateu, eu tenho um e-book que dá um resumo muito legal sobre isso. Tá? Traz essas informações mais detalhadas e te conta tudo o que você precisa saber sobre o desenvolvimento do sistema estomatognático, ou seja, sobre o desenvolvimento de um sistema muito importante dos bebês que irão nascer, não é verdade? Baseado nesses tipos diferentes de acontecimentos, de condições, que é o parto normal e o parto cesariano, tá bom? Então se você quiser adquirir esse e-book, quiser adquirir mais informações sobre esse tema, você acessa a descrição aqui, vai ter um primeiro link, você clica nesse link e você já vai ser deslocado ou enviado para um chat onde você fará a solicitação desse material, tá certo? A gente se vê nos próximos vídeos, deixe o seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber o que você achou e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais, obrigado, tchau!